Olá, bom dia! O programa de hoje começa com o tema que marcou a semana, a saída de Wagner Rossi do Ministério da Agricultura. A pasta é alvo de uma série de denúncias como a interferência de um lobista nos processos de licitação do Ministério. Rossi também foi envolvido em supostas irregularidades da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Uma empresa teria conseguido uma restituição de quase 100 milhões de reais por causa de um imposto ligado à compra de leite em pó. Na quinta-feira, o líder do governo no Congresso Nacional, o deputado Mendes Ribeiro Filho, do Rio Grande do Sul, assumiu o Ministério da Agricultura. Na primeira entrevista coletiva após a indicação, o novo ministro disse que a prioridade será ouvir o setor rural. Após ter oficializado a indicação para comandar o Ministério da Agricultura, o deputado Mendes Ribeiro Filho, do PMDB do Rio Grande do Sul, deu entrevista coletiva no Salão Verde da Câmara e afirmou que pretende aprender antes de adotar medidas na pasta. Advogado de 56 anos e no 5º mandato como deputado federal, Mendes Ribeiro foi escolhido em uma reunião tensa do PMDB na noite de quarta-feira e confirmado nesta quinta no cargo pela presidente Dilma Rousseff. A escolha foi bem recebida, até pela oposição, que cobrou a continuidade das investigações das denúncias de corrupção no Ministério e na CONAB. O deputado Mendes Ribeiro tem um trânsito muito fácil dentro do Congresso Nacional. Ele tem um diálogo bastante fluido com diversos setores da casa, inclusive com a oposição. Eu entendo que ele terá todas as condições de fazer um bom trabalho no Ministério da Agricultura e o trânsito para o diálogo conosco é total. Recebemos com tranquilidade porque é um deputado experiente, 5 mandatos, jeitoso, sabe, tem a capacidade do diálogo, sabe construir caminhos. O novo ministro deve tomar posse na próxima segunda-feira e nesta sexta conversa com a presidente Dilma Rousseff. Mendes Ribeiro Filho também vai conversar com representantes do setor agropecuário, principalmente ex-ministros da Agricultura. Ele citou nominalmente Francisco Turra e Pratini de Moraes. O meu primeiro contato com vocês, com a imprensa, com o Brasil, seja isso. O ministro da Agricultura vai ouvir para poder fazer as coisas como precisam ser feitas. Sobre as investigações em curso no Ministério da Agricultura, Ribeiro disse que a apuração cabe aos órgãos de controle da administração federal. A investigação é com outra pasta. O que eu vou ter é toda a cautela do mundo para que o Ministério tenha a agilidade que a nossa produção exige. Questionado sobre se teria experiência na área de agricultura para assumir a pasta, Ribeiro respondeu em bom tom gaúcho. Eu sou da minha Camaquã, da minha Restinga Seca, isso são terras que produzem arroz. Os nossos produtores passaram muito trabalho, o governo agiu de forma eficiente e rápida. Hoje o preço do arroz reagiu, mas nós precisamos fazer ainda mais. Por fim, Mendes Ribeiro falou sobre como pretende comandar o ministério responsável por gerir as políticas do setor mais forte da economia brasileira. Com todo o cuidado possível. Eu vou dirigir o caminhão descendo a serra na velocidade correta, com as 2 mãos no volante, com a marcha engrenada, para que todos fiquem tranquilos que o caminhão será bem conduzido. A estabilidade dos mercados nos países emergentes é um dos fatores que mantém as exportações agrícolas do Brasil aquecidas, apesar da crise nos Estados Unidos. Porém, um dos setores que pode ser afetado, ainda que minimamente, é o das carnes. Os analistas são unânimes em afirmar que a crise financeira dos Estados Unidos e Europa não vai afetar substancialmente a agricultura brasileira. A nossa estabilidade e crescimento vem da exportação de commodities para o mercado asiático. Países emergentes que mantêm a relação oferta e demanda bem estruturada, apesar da insegurança dos mercados financeiros. A oferta no mundo, de alimentos é limitada. Isso depende de terras, depende de clima, depende de tecnologia, uma série de fatores. Isso não é fácil de aumentar essa oferta do dia para a noite. Então o Brasil vai continuar sendo o grande país exportador de produtos agrícolas, os preços não vão cair muito e a crise sobre esse aspecto não vai nos afetar muito.
A pauta de exportações brasileira para os Estados Unidos e União Europeia é bem diversificada. Ela deve ser mantida, mas sofrer uma redução no consumo e crescer menos que o estimado, sobretudo as exportações de carne. Para esses produtos, Estados Unidos e União Europeia e Rússia têm uma participação bastante relevante e são os mercados com maior dificuldade no momento, que estão revisando a projeção de crescimento. A crise norte-americana é financeira, mas também política. O presidente Barack Obama quer se reeleger e evita tomar medidas antipopulares para conter a crise, como aumentar os impostos ou cortar os benefícios sociais. Soluções apontadas pela oposição republicana, que é a maioria no Congresso. Democratas, republicanos estão brigando e quem está perdendo, os dois estão perdendo, e quem está perdendo mais ainda os Estados Unidos. Menos crescimento que afeta não só os Estados Unidos, como o resto do mundo também. A 4ª edição da Bienal dos Negócios da Agricultura Brasil Central em Goiânia contou com a participação de importantes líderes do agronegócio, que estão unidos para solucionar os problemas da região centro-oeste do país. Governadores, presidentes das federações de agricultura e pecuária dos 4 estados do centro-oeste brasileiro se reuniram na Bienal da Agricultura para a criação de uma pauta única para a região. Os 4 estados do Brasil Central têm muitas semelhanças. A criação de um ambiente de negócios em comum pode, inclusive, ajudar a reduzir os problemas. Porque nós vamos unir as nossas vantagens, que são imensas em termos de produção, de produtividade, de evolução da agropecuária, uma agropecuária altamente tecnificada, mas vamos, acima de tudo, unir os nossos problemas, as nossas dificuldades. Eu vejo a união em prol da luta de viabilizar a logística na agricultura. Os temas que as federações têm levantados são de interesse dos governadores. Os governadores arregimentam as suas bancadas e as coisas organizadas acontecem com mais rapidez. Para os líderes do agronegócio, começa um novo tempo para o Brasil Central. Olha, com certeza, na medida que os governadores estão comprometidos com os problemas do Centro-Oeste, e um dos maiores problemas é justamente a logística, quer dizer, o transporte das mercadorias, eu acredito que muda sim. Extremamente importante, eu acho que a união de pontos convergentes é fundamental. E quando você consegue unir o setor produtivo junto com as lideranças políticas, é claro que você tem um foco e buscando os resultados muito mais rápido do que podemos esperar. Durante a Bienal, o aumento da produtividade no campo foi abordado por especialistas. O caminho apontado é a união da pesquisa e tecnologia para atingir um resultado satisfatório. O cenário econômico internacional foi o tema da palestra do economista Peter Goldsmith, da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Especialista em economia do agronegócio, ele destacou a necessidade do aumento da produtividade dos alimentos. Os painéis apresentados aqui na Bienal permitem, inclusive, que o produtor rural identifique mudanças de comportamento em alguns elos da cadeia produtiva. Hoje a gente tem um processo de restrição de crescimento de área e a demanda não para de crescer e vai continuar crescendo assim nos próximos anos. Então a solução que nos deixa é incremento em produtividade. E a grande pergunta é como fazer esse incremento de produtividade, uma vez que hoje nós produzimos, só num exemplo na soja, a produtividade média mundial de soja é por volta de 2.200 quilos por hectare. E a gente precisa, para 2030, para atender essa demanda, aumentar essa produtividade para 4.000 quilos por hectare. A biotecnologia já exerce um papel fundamental na produção agrícola e pecuária. Daqui para frente, o importante é a organização dos produtores. Iniciativas como essa que nós estamos vendo aqui é que começam as congregações, começam as mobilizações e que o produtor vai se aperceber que se ele já é um grande vitorioso dentro da sua propriedade, dentro da sua porteira, ele tem que ser também um aguerrido lutador fora dela para resolver os problemas que ele tem. Paralelo à Bienal, foi realizado um evento na sede da FAEG, Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. A Conceagre discutiu a formação de uma nova chapa e a conclusão de convênios estaduais com o Ministério da Agricultura. A Câmara Setorial da Carne Bovina debateu o acesso a financiamentos e incentivos fiscais para o setor.
Os estados do Centro-Oeste brasileiro, formados por Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, são responsáveis por 14 bilhões de dólares das exportações do agronegócio. A região é modelo de produção e produtividade, e a Bienal é o ponto de encontro de líderes e entidades. Os eventos paralelos aconteceram aqui na sede da FAEG, a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. Entre eles, a reunião da Câmara Setorial da Carne Bovina e também do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Agricultura. Na pauta do Conceagri, a formação das chapas para a nova direção. Tereza Cristina Corrêa da Costa deixa a presidência no final de agosto e quer concretizar os convênios estaduais com o Ministério da Agricultura. Hoje as exigências pela competição, pela competitividade que nós temos que ter com o resto do mundo, o Brasil é um grande player, então as coisas se apertam aqui para a nossa carne bovina, suína, avícola, e nós precisamos que o governo federal se sensibilize e ajude os estados a receberem esses recursos no tempo necessário para que as ações possam ser feitas durante este ano ainda. Na Câmara Setorial da Carne Bovina, a preocupação é com incentivos fiscais para os elos da cadeia produtiva e também facilitar o acesso às linhas de crédito agropecuário. Precisa ou se desliga o lado ambiental dos financiamentos, né? E lógico que o produtor tem que ter em dia toda essa documentação, mas não pode ser questão sine qua non para sair o financiamento, senão não vai sair, né? Não por culpa do produtor, e sim por culpa do próprio governo. A seguir, confira os melhores momentos do AgroLeite 2011 em Castro, no Paraná. No torneio leiteiro realizado durante o evento, teve raça produzindo quase 90 quilos de leite. A gente volta já.